paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa, trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é confiar. Mas antes de começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos, intercedemos ao Senhor por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem alguma causa impossível diante dos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. Vem estar conosco toda terça-feira a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Vem estar conosco toda quarta-feira a partir das 15 horas. Na quinta-feira nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões dos lares. Será um prazer ter você conosco. É um momento bem descontraído para estarmos aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Toda quinta-feira a partir das 20 horas. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando na célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais acerca do que a palavra de Deus diz. O que as crianças aprendem tudo dentro do que a palavra de Deus diz. Todos os domingos, a partir das 9 horas. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é confiar. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando nós paramos para pensar nesse texto aqui, nós observamos que nos versículos anteriores, nesse livro de Mateus, vem falando sobre o chamado dos discípulos, e alguns desses discípulos eram até pescadores. E quando nós começamos a ler aqui, nós começamos a observar que quando esses discípulos foram chamados, com certeza eles não imaginariam o tanto de milagres que eles iriam ver e o que eles iam presenciar com o Senhor Jesus. Quando a gente ler alguns versículos anteriores, até mesmo nesse mesmo capítulo, o texto vai dizer que Jesus estava ali, uma multidão seguia e Jesus se movendo de muita compaixão, porque aquelas pessoas já estavam ficando tarde, aquelas pessoas estavam com fome. Aconteceu a primeira multiplicação de pães. E quando nós lemos esse texto aqui, o texto vai dizer que Jesus operou aquele milagre e havia mais de 5.000 homens, sem contar
mulheres e criança. E já acabando aquele milagre, Jesus despede a multidão e ele manda que os seus discípulos vá à sua frente em alto mar para que ele fosse orar sozinho. E quando nós deparamos com esse texto aqui, nós observamos que aqueles discípulos, eles já haviam presenciado alguns milagres e naquele momento eles entram para dentro do mar e eles estão ali navegando. Alguns textos vão dizer que era aproximadamente, eles já tinham entrado a mar adentro a 4 quilômetros, a 5 quilômetros, e quando eles começam ali, Jesus estava lá no monte orando e Jesus vai ao encontro daqueles homens em alto mar, andando sobre as águas, andando sobre o mar. No texto aqui vai dizer que antes de Jesus ir ao encontro daqueles homens, o vento já estava bastante forte, já ventava, mas aqueles discípulos, com certeza, eles já estavam acostumados, pois a maioria deles eram pescadores e já sabiam como que o tempo poderia mudar, como que as coisas poderiam acontecer em alto mar. E o texto vai dizer aqui que eles estavam ali, o vento estava soprando. No versículo 24 vai dizer assim: mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então o vento estava forte, o mar estava agitado e Jesus vai ao encontro daqueles discípulos andando sobre as águas. E o mais interessante aqui é que eles ficam com tanto medo, mas com tanto medo que aqueles homens começam a gritar de medo, dizendo que é um fantasma. Com certeza a nossa reação poderia ser até a mesma diante daquela situação, pois o mar estava muito agitado, o vento estava muito forte e vindo um homem andando sobre as águas. Eles começaram a pensar que era um fantasma e aqueles homens começaram a gritar de medo. Com certeza foi uma situação bastante diferente do que eles estavam vivendo, e aqueles homens, quando eles começaram a gritar de medo, o Senhor Jesus revela quem ele era. E no texto aqui vai dizer, no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E Jesus começa a falar assim: olha, não precisa ter medo, sou eu. E quando os discípulos reconhecem a voz do Senhor Jesus, Pedro, que era um discípulo diferenciado, ele esteve mais próximo de Jesus nos determinados milagres. Alguns discípulos não presenciaram todos, mas Pedro foi um dos que estava mais próximos de Jesus. E nós podemos ver durante os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, que esse discípulo, ele era o que tomava a frente, o que sempre estava disposto a responder. Pedro, nós podemos ver que a personalidade de Pedro era uma personalidade um pouco impulsiva e ele ia. E como nós lemos esse texto, Pedro pediu: Senhor Jesus, deixa eu ir ao teu encontro. Com certeza, por Pedro ter uma personalidade tão impulsiva, ele era o que mais tinha coragem e enfrentava. E quem sabe ele nem pensou nessa situação, mas naquele momento, no versículo 28, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E então Pedro sai do barco e aí ele vai andando sobre o mar. E no versículo 29 diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Se nós pararmos para pensar nesse texto aqui, Pedro foi o único discípulo que teve coragem de andar sobre as águas com Jesus. Ele com certeza já havia visto tantos milagres. Ele falou assim: se Jesus está andando, ele também pode fazer com que eu ande sobre as águas. Eu quero experimentar isso. E naquele momento, Pedro sai de dentro do barco e ele vai ao encontro de Jesus. Mas quando nós paramos para ver, no versículo 30 vai dizer assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Nesse
parte desse texto aqui, nós começamos a observar que Pedro, ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar o que estava acontecendo ali e o medo invadiu o seu coração. E é nessa parte aqui que eu gostaria de trazer uma mensagem para a sua vida. Quantas vezes nós paramos de confiar no Senhor Jesus, nós paramos de olhar para Jesus, para olhar as circunstâncias que nos rodeiam. Nós até acreditamos, como Pedro, que Jesus pode fazer um milagre. Nós até começamos a andar sobre o impossível, a ver o impossível acontecer nas nossas vidas. Mas nós começamos a olhar a circunstância ao nosso redor. Nós começamos a ver o que está acontecendo e que o impossível pode não acontecer. E nós começamos a prestar atenção no vento que está tentando nos derrubar. Pedro, ele começou a olhar aquele vento e o medo invadiu o seu coração. Quem sabe você que me assiste, você tem olhado para Jesus, mas as circunstâncias, você tem parado de olhar para Jesus. As circunstâncias têm te afligido e você, quem sabe, tem deixado o medo entrar no seu coração. O texto vai dizer que Jesus, ele salvou Pedro, mas ele falou assim, por que você deixou a dúvida entrar no seu coração? Nos nossos dias, muitas pessoas até acreditam, até confiam que o Senhor pode salvar, mas elas têm deixado o medo e a dúvida entrar no coração. Quem sabe você que me assiste, você tem deixado com que o medo entre no seu coração, com que a dúvida entre no seu coração e você não tem visto o impossível de Deus acontecer na sua vida. Você tem duvidado daquilo que Jesus pode fazer pela sua vida. Mas com essas palavras eu gostaria de finalizar para que você possa entender e confiar no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar do vento forte que se levantar. Confie no Senhor Jesus e Ele te salvará no dia da adversidade. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, para que você possa colocar a sua confiança somente nele em todos os momentos da sua vida. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Senhor, quem sabe ela tem duvidado e tem deixado que o medo entre no seu coração. Mas que neste dia ela possa somente confiar no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, a partir das 19h30, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Ali nós aprendemos mais o que a Palavra de Deus diz. Nós tiramos as nossas dúvidas dentro do que a Palavra de Deus diz. Quem sabe você tem uma dúvida, ali nós temos um momento oportuno para estarmos tirando as nossas dúvidas. As crianças, os jovens, tem todo o ensinamento dentro do que a Palavra de Deus diz. Vem estar conosco todos os domingos a partir das 9 horas. E às 19 horas o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.